Olá galera, professor Jorjão aqui da Humanas em Foco, respondendo as listas de exercício com vocês. E hoje nós vamos dar uma olhadinha na lista 2 do módulo 3 aqui do nosso curso extensivo. Nessa lista nós nos concentraremos nos estudos de História do Brasil. E a questão de número 16, que inicia a nossa bateria, é uma questão da FAMEMA, de 2017. E o texto da questão diz o seguinte: Johann Moritz Rohendas esteve no Brasil entre 1821 e 1825. Inicialmente como membro da expedição Langsdorff, desenhista e documentarista, produziu obras sobre paisagens, cenas cotidianas e tipos humanos, como a representada a seguir, denominada Família de Fazendeiros, de 1825. Nessa obra é possível observar, então é interessante que você faça uma análise da imagem. Observe que existem escravos e senhores no mesmo espaço. Observe a precariedade do espaço, com poucos móveis, mas com a presença de símbolos religiosos, como um crucifixo pregado na parede. Vamos às alternativas, então. Na alternativa A nós temos a influência da arquitetura colonial portuguesa e a simplicidade dos trajes usados em público. Se você observar no fundo da imagem, tem um homem muito bem vestido, com trajes de gala ou com trajes de oficial. Isso não mostraria a simplicidade do vestuário usado em público. E também, por estarmos centrados dentro de um cômodo, a gente não consegue enfatizar tanto a arquitetura colonial portuguesa, famosa aí por suas fachadas e por suas frentes de casa. Vamos à alternativa B, que diz a presença de símbolo religioso e a convivência de senhores e escravos em um mesmo espaço. E é possível evidenciar justamente essas duas características na imagem, o crucifixo pregado na parede, e escravizados e senhores dentro de um mesmo local. Vamos às demais alternativas. Na letra C nós temos as relações escravistas de produção e a riqueza de diversidade no mobiliário das casas de fazendeiros. Não é possível evidenciar essa riqueza na diversidade. É como se esse cômodo não fosse mobiliado. Cortamos a alternativa C. E na alternativa D nós temos o patriarcalismo na organização familiar e a importância da educação para a ascensão social. Ora, o autor da questão está inferindo que seria possível os escravos passarem por um processo educativo formal para sair da sua condição. E essa alternativa está incorreta por essa suposição. Na alternativa E nós temos o vestuário como forma de eliminação das distinções sociais e a incorporação de costumes alimentares indígenas. Ora, não seria a eliminação dessas distinções, seria um reforço, um aprofundamento dessas distinções socioculturais. Na questão de número 16, nós marcamos a alternativa B. Faremos a leitura da questão de número 17, uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 2018, que me diz o seguinte: sobre a sociedade brasileira no século XIX e a construção do Estado Imperial, considere as seguintes afirmações. Eu tenho 3 afirmativas, então vamos analisar uma a uma. Na primeira nós temos o liberalismo, marcado pela defesa da propriedade privada e livre comércio, foi uma das correntes de pensamento adotadas pelas elites escravocratas brasileiras. E isso é verdadeiro. Vamos lembrar que os movimentos liberais do Brasil, os movimentos iluministas aqui na América Portuguesa, eles eram movimentos, em partes, escravistas. Um liberal brasileiro e um conservador brasileiro, na sua época, defenderia a escravidão com a mesma força. O liberal seria ali para a economia, para a posse da propriedade, e não para liberdades individuais em um quadro geral. Na segunda afirmação nós temos a unidade nacional, a integridade territorial e a escravidão estão entre os principais pilares da monarquia. Nós estamos falando aí então do período do primeiro reinado e nós podemos observar esses 3 pilares como fundamentais, como alicerces da monarquia: a escravidão, a unidade territorial, a integração territorial, né? E tudo isso é uma marca que Dom Pedro I deixou aqui na nossa história. Lutou contra as províncias brasileiras durante a Guerra de Independência. Usou da força para que as províncias não se separassem e a América Portuguesa se transformasse em uma série de pequenas repúblicas. Ele manteve a integridade territorial, manteve a unidade nacional e manteve também a escravidão. Na terceira afirmação nós temos a nobreza imperial, definida como uma classe social distinta, era um segmento restrito reservado àqueles que possuíam vínculos de consanguinidade com a aristocracia europeia. E essa alternativa está falsa. No Brasil era possível comprar títulos de nobreza ou ascender socialmente para se encaixar na nobreza aristocrática. Apenas a alternativa 1 e 2 estão corretas, coisa que a gente evidencia na letra D.
O gabarito da questão de número 17 seria a alternativa D. Podemos, então, partir para a questão de número 18, uma questão da Universidade Federal da Uberlândia, de 2018, que começa com o seguinte enunciado. A história brasileira é repleta de eventos em que determinados grupos promoveram ações de ruptura das regras do jogo político, visando a conquista do poder, de forma que, tradicionalmente, tais ações, em muitos casos, acabaram por compor a história da nação, classificadas como golpes. Em um desses eventos, o poder central determinou que o Exército invadisse o plenário do Congresso, que estava em reunião para a elaboração da Constituição brasileira, o que resultou na prisão de diversos deputados e na deportação de outros. Esse episódio refere-se a... Ora, nós já tivemos muitos episódios antidemocráticos no Brasil. Nós tivemos muitos momentos de rupturas. Nós chegamos a ter 7 constituições. A primeira delas foi a imperial, outorgada por Dom Pedro I em 1824. A segunda foi a primeira Constituição Republicana, em 1891, já no governo de Marechal Deodoro. A terceira Constituição, ela foi lançada em 1934, ali nos desdobramentos da chamada Era Vargas, e durou pouco tempo, porque apenas 3 anos depois, Vargas outorgou uma Constituição, a chamada Constituição do Estado Novo, ou a polaca. Posterior à deposição de Vargas, nós tínhamos uma Constituição promulgada, chamada de liberal, a Constituição de 46, e nós temos também, mais à frente, uma Constituição em 1967, já no período da ditadura civil-militar. Essa Constituição vai perdurar, por todo o regime militar, que termina em 1985, e a partir daí nós temos a elaboração de uma nova Constituição, que foi promulgada em 1988, a chamada Constituição Cidadã. Então, anota aí esses tópicos para que você se lembre das 7 Constituições brasileiras e vamos atentar às alternativas da questão de número 18. Eu tenho um episódio em que o poder central manda o Exército se aproximar do Congresso, prender deputados, posterior a isso, e culminando aí com o fechamento do Congresso. Esse episódio refere-se a 1823-24, nós estamos ali no primeiro reinado, e nós temos a chamada Noite da Agonia, a noite em que deputados foram acossados pelo poder central, ali na figura do Dom Pedro I. Dom Pedro impede a promulgação da Constituição Imperial e ele mesmo publica uma Constituição nos seus moldes, a Constituição Imperial de 1824. Nós podemos marcar na questão de número 18 a alternativa C. E a partir daí, nós podemos ir para a questão de número 19. A questão de número 19 é uma questão da Universidade Estadual da Feira de Santana. E nós vamos fazer a leitura do texto do Sérgio Buarque de Holanda, que diz: por onde mais se distanciava a ficção parlamentar brasileira do modelo britânico, era pelo fato da subida ou da queda de um ministério depender só, idealmente, entre nós, de uma eventual maioria na Câmara Popular. O historiador refere-se ao regime monárquico brasileiro como ficção parlamentar. Por quê? Vamos às alternativas, então. Na letra A nós temos: o ordenamento político brasileiro era sustentado pelas tradições orais. Falso. Nós tínhamos leis escritas, as ordenações reais de Portugal, e nós tivemos uma Constituição outorgada em 1824, ou seja, nós adotávamos a tradição escrita. Cortamos a alternativa A e vamos fazer a leitura da alternativa B, que diz: os ministros podiam governar sem contar com o apoio do parlamento. E o próprio texto do Sérgio Buarque de Holanda aponta que isso está errado. O parlamento poderia derrubar aí os ministros, ou o próprio imperador poderia derrubar os ministros, como foi muitas vezes o caso. Na letra C eu tenho: o debate de ideias políticas no país estava interditado pelo governo imperial. E essa alternativa também está incorreta. O poder imperial brasileiro deixou o Congresso aberto mais tempo. O poder imperial brasileiro permitia o debate na Câmara dos Deputados e no Senado. Coisa que pode surpreender muita gente, mas, apesar dos acossos e apesar das censuras, era verdadeiro. Na letra D nós temos: a manutenção de grupos dirigentes submetia-se ao exercício do poder moderador. E a alternativa D está correta. Você vai colocar uma setinha do lado dela e lembrar que a Constituição de 1824 tinha 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, que era controlado pelo imperador. Ora, esse controle do imperador fazia com que ele tivesse mais poderes do que o próprio parlamento. E isso faz com que
a monarquia brasileira ou o parlamentarismo brasileiro seja chamado de ficção parlamentar. Um parlamentarismo às avessas, como nós vamos chamar ali na frente no segundo reinado. Na letra E, nós temos o poder absolutista do rei proibia a constituição de partidos políticos, coisa que também está incorreta. Nós tínhamos partidos aqui no Brasil, o Partido Brasileiro, o Partido Conservador, nós vamos ter o Partido Liberal. Então, essa alternativa não condiz com a realidade. Na questão de número 19, podemos marcar a alternativa D e fazer a leitura da questão de número 20. É uma questão muito rápida, uma questão da Unesp, também de 2018. E ela pergunta tacitamente: a primeira Constituição brasileira de 1824 foi... Vamos às alternativas. Letra A, aprovada pela Câmara dos Deputados e estabeleceu o voto censitário. Falso. Essa Constituição não foi aprovada pelo Parlamento, ela foi outorgada. Na letra B nós temos imposta por Portugal e determinou o monopólio português do comércio colonial. Incorreta também. Essa Constituição foi outorgada pelo imperador do Brasil, Dom Pedro I, no contexto ali pós-independência de Portugal. Na alternativa C nós temos outorgada pelo imperador e definiu a existência de 4 poderes. A alternativa verdadeira. A alternativa C descreve perfeitamente a primeira Constituição brasileira, outorgada, dividida em 4 poderes, e se você quiser outras características dela, nós temos também o voto censitário, nós temos ali um Senado que seria vitalício, e nós temos a restrição do voto no Brasil à maioria da população. Apesar, segundo alguns historiadores, da Constituição de 1824 no Brasil ser mais liberal do que as suas primas próximas, as constituições italianas, francesas e inglesas. O Brasil teria, na figura de Dom Pedro, uma figura mais liberal do que a Europa como um todo. Na alternativa D, só para ver os erros ali da questão de número 20, nós temos promulgada por uma Assembleia Constituinte e concentrou a autoridade no Poder Executivo, essa alternativa está incorreta, e, determinada pela Inglaterra, estabeleceu o fim do tráfico de escravos. Também incorreta. Foi uma Constituição outorgada pelo Imperador do Brasil e que manteve como estrutura econômica a escravidão e o tráfico de escravos.